Mensagem de Deus para o seu coração. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Está bem claro aqui o sofrimento desta mulher. 18 anos de sofrimento, que a medicina daquela época e a de hoje também não resolve. A pessoa que está com um espírito de enfermidade, nenhum tipo de tratamento resolve. Inclusive, nesta época, na era atual, que tudo está evoluindo. Se é um espírito de enfermidade, é só Jesus. É só Jesus. Mas talvez, você que me ouve, pode ser que você esteja curvado, não por um espírito de enfermidade, mas por uma negatividade, alguma coisa que alguém colocou na sua cabeça. Eu sei que tem pessoas me ouvindo neste momento, ou assistindo, que elas não estão com espírito de enfermidade. Mas muitas pessoas estão bloqueadas na vida. Preste atenção que isso aqui é muito sério que eu vou falar e pode te ajudar, se é o teu caso. Tem muita gente, inclusive uma grande parte são pessoas que se considera cristã. Elas estão bloqueadas porque alguém, às vezes até um líder religioso, vamos assim dizer, falou uma coisa e você colocou aquilo na cabeça, só que essa pessoa não foi feliz nas suas palavras. Esse homem ou esta mulher que falou para você, não falou debaixo da unção do Espírito Santo, falou na carne, falou com raiva, falou com outros interesses e te bloqueou. Como essa pessoa, isso aqui é uma revelação, como essa pessoa, de certa forma, tem uma certa autoridade, só que ela foi infeliz nas suas palavras. E você acreditou nessas palavras. Eu te provo na Bíblia. Certa ocasião estava Jesus com seus discípulos. Não vou entrar nesse texto, mas teve um momento ali que Pedro, o apóstolo Pedro, na época o discípulo Pedro ali, ele falou algo ali para defender Jesus, alguma coisa assim. Jesus imediatamente percebeu que o que Pedro falou não era Pedro, era Satanás. E o homem estava do lado de Jesus. Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. Jesus mandou que as forças do mal, que tomou a voz de Pedro, fossem embora, mas Pedro ficou. É aqui que está o X. O mal tem que sair da tua vida, mas você tem que ser curado, liberto, abençoado. Temos que expulsar o mal. Temos que expulsar aquilo que é do inimigo. Mas Deus quer abençoar pessoas. Então eu te dou um conselho, você que se sente bloqueado. Que existem certas seitas por aí, eu não dou nome por uma questão de ética, que elas fazem uma lavagem cerebral. E elas praguejam. Elas parece que jogam uma praga. Elas dizem assim para você: se você não for mais daqui, você está perdida. Isso é mentira de Satanás. É uma baita de uma mentira. Eu estou aqui para esclarecer quem está sofrendo com essas mentiras na cabeça. Entendeu? Porque esse tipo de seita, eles fazem um conceito que para ser, ou para ir para o céu, tipo assim, eles fazem ali umas normas humanas e a pessoa não consegue praticar aquilo ali. Entendeu? E aquilo nem está na Bíblia, para começar. Aí eles dizem, ó,
Você não é mais daqui? Você está perdido, você não tem mais jeito. Eu sei o que eu estou falando. Só não dou nome aqui porque eu nunca dei nome, porque eu tenho ética. Você está entendendo? Porque a minha missão é falar de Jesus. Mas se eu estou falando dessa forma hoje, é justamente para abençoar você que está aí talvez doente, enfermo, para baixo, desanimado, porque alguém, até em nome, não sei de qual Deus, né, de certo, por tabela foi uma praga. Você está entendendo? Sem perceber. Mas eu não estou querendo dizer que você tem que desejar o mal para essa pessoa. Desejo o bem, porque Jesus, ele expulsou o que o inimigo falou. Jesus expulsou, disse assim, arreda-te de mim, Satanás. Saiu da vida de Pedro. Pedro falou algo que não era Pedro, foi o inimigo que falou, usando a boca de Pedro. Então Jesus teve o quê? Discernimento. Ele mandou o mal, mas ele abençoou Pedro. Entendeu? Então nós temos que ter essa compreensão. Então um conselho que eu dou para você, peça a Deus, Deus me dê discernimento espiritual. Isso aqui chama discernimento, é você discernir o mundo espiritual. E para discernir o mundo espiritual, você precisa do Espírito Santo. Não é um discernimento humano, não é um discernimento psicológico, né? Que o profissional desta área, ele te escuta e pela técnica, por aquele estudo que ele fez, ele descobre muita coisa. Isso é bom de uma certa forma, mas quando é espiritual, ele não sabe. O espiritual que está dentro de nós, quem sabe é só o Espírito Santo. Entendeu? É aqui que está a questão. Mas voltando à mulher aqui, ela estava sofrendo há 18 anos. Pensa bem, 18 anos andando curvada. Só que no caso dela, como diz aqui, era um espírito de enfermidade. E eu já repreendo aqui dentro desse ensinamento, em nome de Jesus. Se qualquer pessoa que me ouve, que me assiste neste momento, se você ou alguém da sua casa aí está dominado por um espírito de enfermidade, eu expulso agora, em o nome de Jesus, que esse espírito saia da sua vida, da sua casa, do seu casamento, dos seus negócios, em o nome de Jesus. Se é um espírito de enfermidade, saia agora, em nome de Jesus. Essa mulher andava curvada, e não é normal uma pessoa andar curvada. Ela tem que andar cabeça erguida. Mas ela estava sofrendo. Mas Jesus viu aquela mulher. Quando Jesus viu aquela mulher, e sabe, preste atenção nessa revelação. Um abraço ao pastor Antônio Naine. Ontem a gente estava compartilhando essa palavra aqui, e ele falou algo que eu achei interessante, e eu vou falar aqui. Sabe onde essa mulher estava? É como se fosse hoje, nos dias atuais, dentro de um templo, dentro de uma igreja local. Ela estava na sinagoga. Está cheio de gente dentro dos templos, doente, enferma. Você está entendendo? Por isso que Deus está me usando aqui para despertar, para você ser abençoado e não ficar refém de uma religiosidade. Existem pessoas que elas acostumaram ser da religião X. Eu vou usar esse nome religião, não gosto de usar muito isso, mas eu vou usar isso para não falar nome de denominação, né? Ela está na religião X. Ela já acostumou. Ela já acorda pensando, eu tenho que fazer isso, 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 e ela está automatizada, parece que está no piloto automático da vida. E é um alerta que eu faço aqui em nome de Jesus, com muita responsabilidade, muito temor e tremor diante de Deus. Porque se Deus está me dando essa ousadia, essa capacidade para falar, porque não tem nada escrito, a não ser a Bíblia que eu estou lendo aqui. É inspiração de Deus, para despertar meu amado e minha amada que me ouve. Pessoas cristãs que estão vivendo uma vida, levando a vida, meio no piloto automático, estão muitas vezes enfermas. No seu psique, no seu psicológico, até no seu espiritual, porque elas estão acostumadas a ir a um lugar. Mas essas pessoas estão precisando de ter uma renovação espiritual. Elas acostumaram a ser um cristão, muitas vezes. Está sem força para orar, não ora, não lê Bíblia, não busca a Deus.
Aí quando vai cultuar a Deus num certo local, num templo, numa igreja, local que seja, ela vai, ela já acostumou. Ela já acostumou. Se lá tem cadeira, já tem uma cadeira, parece que já é dela, ela já acostumou. E se alguém sentar no lugar, é capaz dela pedir para sair porque ela quer sentar, ela acha que ela é dona daquela cadeira. Então são pessoas que precisam de cura. Estão doentes de certa forma. Se eu estou falando e está servindo para você, é porque Jesus quer te curar hoje. Jesus quer te libertar hoje. E vou falar mais, mas com todo respeito, não estou criticando, estou dando um diagnóstico espiritual que é importante você ouvir para ser curado. Pessoas que às vezes estão ali cantando no louvor, às vezes até pregadores, e tudo doente. Porque eles acostumaram, viraram profissionais do evangelho. É o pregador que virou um profissional do púlpito, um profissional da música, um profissional da orquestra, um profissional da banda, um profissional daquilo. E eu não estou fazendo crítica de forma alguma. Eu estou dizendo que tem muita gente no altar que estão doentes. Não todos, mas uma parte está. Como é que faz para curar, pastor? Você tem que voltar ao primeiro amor. Você tem que parar de ser orgulhoso, orgulhosa, porque tem gente que está fingindo ser uma coisa que não é. No templo, ele é quase perfeito, quase que voa. Achar que está numa unção, né? Mas em casa é outra pessoa. No trabalho, então, misericórdia. Então, se Deus está me levantando para falar essas coisas nesse tempo do fim, que estamos no tempo. Para que haja um verdadeiro avivamento, tem que ter conserto, tem que ter arrependimento. Eu vou dar um conselho, eu não sei para quem. Pode ser para um, pode ser para vários. Talvez Deus está dizendo o seguinte: é melhor você deixar de fazer algo, entre aspas, na obra de Deus, né? Porque talvez muita gente, em nome da obra de Deus, faz bobagens, faz loucura que Deus não está pedindo para você fazer, mas você está obedecendo, às vezes, uma coisa da tua cabeça. Ah, mas se eu parar de fazer isso, o que vão dizer de mim? Amado, se você não está bem, é melhor você parar, consertar o teu altar, o teu coração, para depois você voltar melhor do que morrer cedo, viu? E sabia que tem gente que morre fisicamente antes do tempo, porque fica até em desobediência muitas vezes. Então nós estamos nessa preparação de orações, de ensinamento, para que haja cura. Entendeu? E Jesus quer curar todos. Jesus quer restaurar todos. Mesma coisa, eu estou aqui ministrando pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E o que Deus falou logo cedo de manhã para mim, e eu compartilhei com vocês no início da programação de hoje? Deus disse forte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entendeu? É a graça de Deus. Então receba essa palavra como instrução, para que você seja feliz, você seja abençoado e não seja apenas um ator, um cristão ator, ou uma cristã atriz. Gostou, né? Então, o bonito de tudo isso, minha gente, que o Espírito Santo conhece você. O Espírito Santo conhece esse Edson aqui, esse homem aqui. Ele me conhece. Ele conhece, ele sonda os nossos corações. Ele nos cura, ele nos restaura. E a palavra de Deus tem esse poder. Então, da mesma forma que aquela senhora de 18 anos de sofrimento, Jesus a libertou, Jesus a curou, ela foi completamente curada. E sabe o que aconteceu com o príncipe da sinagoga? O pessoal ficou lá discutindo porque Jesus curou no sábado, então havia aquela discussão, aquelas bobagens lá, com todo respeito. Mas Jesus falou o seguinte: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Então, quando você faz a coisa certa e Deus se agrada, mas você vai desagradar os outros. Então, eu penso o seguinte: quando um cristão está agradando todo mundo, alguma coisa está errada. E quem serve a Deus de verdade não vai agradar o ser humano. A todos, pelo menos. Entendeu? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido a revelação de hoje. Se entregue totalmente a Jesus. Declare. Entra lá no seu quarto, fecha a porta e fala: Jesus, obrigado por esta palavra. Jesus, me cura nisso, nisso, nisso. Aprenda a falar com Jesus secretamente e aprenda a dar nome àquilo que você está passando e precisa. Fale para Jesus, porque Ele te conhece. Ele tem o melhor para você. Em nome de Jesus.
Eu quero encerrar com a oração, mas eu quero registrar aqui, chegou agora, eu vou registrar com muito carinho, uma família querida, a irmã Rosmarie lá de Vilhena, ela escreveu assim: hoje as felicitações vai para meu pai, João Evangelista, que está completando 73 anos de vida. Que Deus abençoe com muitos anos de vida. Então um abraço aqui ao seu João Evangelista, o pai da Rosmarie, lá de Vilhena, Rondônia. Que Deus abençoe vocês. Parabéns a todos os aniversariantes do dia. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento tão maravilhoso que estamos vivendo. Sabemos que a tua graça é sobre nós. Quero te agradecer, Pai, crendo que o que eu falei aqui foi para abençoar os ouvintes, abençoar a família, para que a verdadeira libertação ocorra. Como esta mulher, Senhor Jesus, que o Senhor tocou nela, curou aquela mulher, libertou aquela mulher do espírito de enfermidade. Então, se alguém que me ouve, alguém desta família que me ouve, está preso no mundo espiritual por um espírito de enfermidade, um espírito de miséria, um espírito das trevas, seja repreendido agora esse espírito mau, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Restaura a saúde, Pai, física, mental e emocional desta pessoa. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados de cada um que ouviu a palavra e está pedindo perdão também, Senhor. Restaura esta vida, restaura de saúde física, mental, emocional e também a saúde espiritual, e que haja o verdadeiro despertamento espiritual, a mudança de vida. Como diz Paulo, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o nosso querido Brasil, e onde chegamos com esta programação, chega ali a tua bênção, Pai. Abençoa aqueles que semeiam no nosso ministério, aqueles que têm plantado uma semente financeira, para que possamos continuar realizando a obra do Senhor a partir de Curitiba. Libera a unção de prosperidade, de crescimento e de bênção também na área das finanças dos teus filhos e filhas e de todos que nos ouvem e recebem esta instrução e recebem esta oração com fé, sejam abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você, que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.